Salve pessoal, de boas, aqui quem fala é o Nicolas. E hoje, galera, vamos fazer aí, conversar um pouco sobre primeira lei de Mendel, tá? Aqui no canal, nosso primeiro vídeo aqui, pra quem tá assistindo muito depois, aí depois o canal tem vários vídeos, é o nosso primeiro vídeo, comigo, né? E bom, hoje eu vou falar de primeira lei de Mendel, tá? Um assunto aí da genética, o pai da genética, né, que dizem, o Mendel. Eu depois aí alguns vídeos eu vou postando sobre genética mais, sobre células e tudo. Mas então aqui a gente só vai falar estritamente da primeira lei de Mendel. Então, sugiro que se tiver mais vídeos aí pra frente, eu provavelmente vou falar mais das células. Então, vai do cronograma de quem quiser acompanhar, se você quer primeiro ver a primeira lei de Mendel, ou você quer primeiro ver as células, que daí depois você vai para a primeira lei de Mendel, enfim, vai ficar aí de você mesmo o que você tem dificuldade que você quiser. Mas eu sugiro começar assim, que eu acho que é um pouco mais fácil, né? Vai de cada um aí, beleza? Então bora começar com a primeira lei de Mendel, tá? Eu não vou aqui dar a teoria, tá? Vou deixar o site aqui com, acho que é o site da toda a matéria, tá? E lá vai ter a teoria, tá? Do da primeira lei de Mendel, tá? Porque acho que aqui o vídeo ficaria muito longo e realmente a gente não precisa. Claro que é bom saber a teoria, mas você não é obrigado a saber toda a teoria de como é que foi o experimento, né, do Mendel para chegar ao que nós vamos chegar aqui conversar na aula sobre os cálculos de genes, tá? Então, eu acho que você pode aprender totalmente sem ver a teoria, tá? Mas veja a teoria, tá? Se você tem tempo para ler e gosta de biologia, leia a teoria, que é bem legal, tá bom? Então, por não ficar longo, vamos direto ao ponto. Bom, para nós, para nós começarmos a estudar a primeira lei de Mendel, a gente tem que denominar uma coisa que se chama genes, tá? Então, vão existir dois pares, tá? Bom, vão ter pares recessivos e dominantes, tá bom? Então, eu vou botar aqui as letrinhas aqui, que é o que pode aparecer, tá? O azinho, o azão azinho, né? O azinho, azinho e o azão, azão. Talvez você tenha já visto isso na escola, ou então até mesmo você esteja estudando esse conteúdo e quer vir buscar uma aula sobre esse conteúdo. E bom, aqui vou explicar cada um, né? Então, o azão, onde o azão aparecer, vai ser dominante o azão, beleza? Então, quando eu te falar azão, azinho, você trata como se ele fosse dominante, tá? Então, quer dizer que, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma doença, então essa doença, se tiver, ela é dominante, a doença é dominante. Então, quando aparecer azinho, azão ou azão, azão, você já sabe que ele está a doença, entende? Então, quando aparecer o azão, você já sabe que acabou, já é dominante, tá bom? E quando só aparecer o azinho, quer dizer que é recessivo, tá? Então, quer dizer que tá tudo bem. Ou tá tudo mal, né? Depende do que você der o parâmetro, tá? Dos genes, qual que é o parâmetro. Bom, então, como vocês estão vendo aqui, tem um que é azão, azinho, 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 azão, azão. Bom, esse daqui é chamado de heterozigoto, tá? Esse daqui, que é o azão, azinho. Esse daqui ele é chamado de heterozigoto, tá? Meu Deus, eu fui com a borracha, acabei apagando. Deixa eu voltar aqui com a cor. Aqui é. E bom, como vocês estão vendo aqui, ele é o azãozinho, ele é chamado de heterozigoto, tá? Eu vou botar aqui embaixo mesmo, não vou nem marcar não. Heterozigoto. Heterozigoto. Então ele é heterozigoto. Então quando falarem de heterozigoto, você já sabe que se trata do azão azinho, beleza? Então é azão azinho. E também temos o homozigoto, tá? O homozigoto, talvez você já imagine o que que é. Vou desenhar aqui. O homozigoto é o azinho azinho. Então é homozigoto. Homozigoto. Enfim, aqui é o homozigoto, então quando ele fala homozigoto, a gente já sabe que se trata do azinho azinho, beleza? E quando falar do azão azão, ele vai só falar dominante, tá? Então quando ele falar azão azão é só dominante, tá? Beleza? Então vou apagar aqui. E bom, agora que nós já sabemos alguns desses conceitos, agora a gente tem que aprender a usar o quadro de Pinet, tá? Como eu falei, cada pessoa tem dois pares, né? Então cada pessoa vai ter aqueles genes que eu falei, os dois pares. E vamos dizer que um casal teve um filho, né?
E daí, vamos dizer assim que o dominante é condicionado por ele ter miopia. Então a miopia ela está relacionada a um fator dominante, beleza? Então vai ser assim, ó. O pai vai ter azão, azinho, que eu tô criando exemplo, tá? Cada questão vai ter a sua, vamos dizer assim, seu assunto, tá? Então aqui ele vai ser azão, azinho, vezes, vamos se dizer que a mulher ela é recessiva. É aqui, vamos fazer o quadro de Pinet, tá? O quadro de Pinet é um jogo da velha. Olha só, um joguinho da velha. Primeira coisa que nós precisamos notar é que esse quadradinho aqui a gente nunca vai usar, tá? Então vamos riscar ele aqui, ó. A gente não vai usar ele, tá? A gente não usa ele. Esse quadradinho aqui fica totalmente isolado ali na dele. E agora a gente vai fazer o cálculo. Bom, a gente vai separar, tá? Não importa a ordem que você separar aqui. Não importa mesmo, você pode fazer de qualquer forma que vai dar certo. Que é botando os genes, um aqui, vou botar aqui o do homem, e outro aqui em cima, que é o da mulher. Então a gente botou os genes principais ali, tá? A gente tá fazendo um jogo da velha, né? E a gente botou os principais ali, ó. Tá vendo? A gente botou o da mulher ali em cima e o do homem ali do lado. É sempre esse esquema, tá? Sempre faça esse esquema, nunca saiam dessa regra. E lembrando que você não usa aquele dali que é onde está pintado de vermelho, você não usa esse quadrado. Bom, eu vou usar outra cor aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. O azão com o azinho vai dar azão, azinho. O azão com azinho de novo vai dar azão e azinho. Agora vem o azinho com azinho, azinho. E o azinho com azinho, azinho. E bom, daí você pensa, né? Nossa, só isso, é só isso. Então aqui está tendo 50% de chance de a criança nascer com a miopia e 50% de chance dela não nascer com miopia, tá? Seria o gene da mãe. Então seriam 50-50. Muito fácil isso aqui, né? Muito importante aqui também ressaltar, galera, que eu estou fazendo, tá? Esses cálculos aqui, né? Caso você não entendeu, eu estou fazendo esse aqui, que eu estou marcando aqui, por esse aqui, tá? Então eu faço esse aqui com esse e esse aqui de novo, só que com esse aqui da outra ponta, tá? E vai repetindo, tá bom? Você vai fazendo assim, daí você vai fazendo assim e você vai indo, tá bom? Então é outra coisa importante que talvez eu tenha esquecido um pouco de abordar, tá bom? Então é assim que se faz o quadro de Pinet aqui. Bora pro exercício. Então, galera, vamos para a primeira questão. Então a primeira questão aqui, cruzando as ervilhas verdes, Vzinho, Vzinho, com ervilhas amarelas, Vzão, Vzinho, os descendentes serão. Isso aqui é muito fácil, não é uma questão bem fácil. Então a gente vamos botar aqui o quadro de Pinet, aqui, aí risca aqui, eu vou usar a mesma cor, tá? Eu tinha usado. Eu vou botar o Vzinho como se fosse uma cobrinha assim, e o Vzão e o Vzinho. Bom, aqui é muito fácil, né? Vai ser Vzão e Vzinho. Aqui vai ser Vzão e Vzinho de novo. E aqui vai ser Vzinho, 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 Vzinho. Então beleza, foi Vzinho, Vzinho e Vzão, Vzinho e Vzão, Vzinho. Então esse aqui vai ser 50% ervilhas verdes e 50% amarelas, tá? Ele tá pedindo o cruzamento ali delas, tá pedindo qual que vai ser a cor. Então vamos marcar aqui qual que é a letra, letra C, tá? Letra C, 50% Vzinho, Vzinho amarelas e 50% Vzinho, Vzinho verdes, ou Vzão, Vzinho, quer dizer as amarelas, tá? Então é isso. Essa foi a primeira questão bem fácil, a gente já tinha feito antes ali, né? Eu fiz um exemplo com vocês ali antes. Então não tem nada de diferente muito do que a gente viu ali, né? Então bora pra próxima. Bora pra próxima, galera, a questão da PUC, tá? Então bora lá. Sabe-se que em determinada raça de gatos a pelagem preta uniforme é condicionada por um gene dominante Bzão e a pelagem branca uniforme pelo seu alelo recessivo Bzinho. Do cruzamento de um casal de gatos pretos, ambos heterozigotos, espera-se que nasçam. Bom, aqui ele enrolou nós até esse ponto aqui, tá? Daqui, desde o começo, tá? Então aqui ele
simplesmente só enrolou nós. Ele falou, né, que o gene dominante B, falou das raças ali, né? E depois ele falou do cruzamento de um casal de gatos pretos, ambos heterozigotos. Como eu falei pra vocês, heterozigotos está ligado ao gene azão e azinho, tá? Então vocês já sabem que heterozigotos é azão, azinho. E ele falou, ó, ambos heterozigotos. Então vocês têm que cuidar muito também o jeito que vocês leem, tá bom? Porque ele falou ambos, ele não falou um ou nem o outro, ele falou os dois. Os dois têm os genes de heterozigoto, ou seja, os dois vão ter azinho, azão. Então vai ficar assim, ó, eu vou apagar aqui para fazer o quadro, tá? Pega o lapisinho, fazer o quadro de Piney aqui bem simplesão. Tum, tum. Agora vamos pegar aqui a mesma corzinha ali que nós fizemos outro. Então vai ficar assim, ambos heterozigotos, vai ficar azão, azinho e azão, azinho. Beleza, aqui nós temos um exemplo diferente, mas não vai mudar nada, tá, galera? Ó, vai ser a mesma coisa. Azão, 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 azinho. Daí vai ficar aqui azinho, azão e azinho, azinho. Como vocês podem ver, ele deu 3, né, que tem um azão presente, e um só que tem sozinho. Então aqui a gente vai ter uma probabilidade de 75% para os gatos pretos e 25% para os brancos, tá? Reparem que os dois, eles são gatos pretos, tá? Mas mesmo assim, eles têm chance sim, de ter gatos brancos. Vai ser AD, tá? Vai ter 75% de chance de gatos pretos e 25% de gatos brancos, tá bom? Voltando um pouquinho, onde tem azão, lembrando, vai sempre ser dominante e azinho, azinho vai sempre ser recessivo, nunca saiam dessa regra, tá bom? Essa é a regra e deu, beleza? Vamos para a próxima. Bom, galera, questão aqui da Unifesp, tá? 2008, então bora lá. Uma planta A e outra B, com ervilhas amarelas e de genótipos desconhecidos, foram cruzadas com planta C, que produzem ervilhas verdes. Até aqui tudo bem, então a gente já sabe que A e B produzem ervilhas amarelas e a C produz ervilha verde. O cruzamento de A vezes C originou 100% de plantas com ervilhas amarelas. Olha só que legal, então ele já deu aqui 100% das ervilhas amarelas. Bom, quando vocês verem esses casos aqui que já dá 100%, então deu 100% de ervilhas amarelas. Então a gente já pode denominar que o amarelo, no caso o A, o das amarelas, é azão, azão, e que o verde, né, que é o C, é azinho, azinho, tá? Então ele vai ser recessivo, tá? Ele vai ser considerado recessivo porque, né, o A, que seria o dominante, já dominou tudo, então não tem o que fazer aqui. Então aqui ele já deu uma dica para nós, né, que o azão, no caso o A, que é o amarelinho ali, ele é totalmente dominante, tá bom? E o C, que é o verde, é totalmente recessivo, ele não reage, não domina, tá bom? Então, quem já sabe que o C, que é o verde, trata-se de um azinho, azinho, homozigoto, e de que o azão, que é o amarelo, o azão se trata de dominante. Vamos continuar. Daí ele falou, né, 100% com ervilhas amarelas, e o cruzamento de B vezes C originou 50% de plantas com ervilhas amarelas e 50% verdes. O genótipo das plantas A, B e C são respectivamente. Bom, então como eu falei para vocês ali, né, a gente já viu que o azão é dominante e a gente já viu que o C, que é o verde, é recessivo. Então aqui vai ficar muito fácil, né? Como deu 50%, aí o Bzão, né, é totalmente heterozigoto, tá? Se vocês fizerem aqui esse cálculo, vocês vão verem que vai dar 50%, tá? Eu vou fazer esse cálculo e eu vou também demonstrar o outro, tá? Que eu não demonstrei, para a gente deixar bem claro tudo, tá? Então, galera, eu vou demonstrar aqui para vocês, então, os cruzamentos, tá? Então, o cruzamento azão e o cruzamento C, tá? Vou fazer eles aqui. Aqui e aqui. Só aumentar mais um pouquinho aqui embaixo. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar azão, azão, que ele é dominante, né? E o Czinho, Czinho. Então, vai ficar azão, Czinho. Azão, Czinho, azão, Czinho e azão, Czinho, tá bom? Então é o seguinte, vai ficar assim, tá? E o cruzamento vai ser esse, tá bom? Então esse aqui vai ser o cruzamento deles
E como vocês estão vendo aqui, dá 100%, tá? O azão ele domina todos os Czinhos, então não tem o que fazer, aqui é 100%, beleza, galera? 100% não tem o que fazer. Por isso que a gente já denominou que o azão ele é dominante, tá bom? Porque realmente aqui ele dominou tudo e só há uma resposta para isso, né? Que o azão então ele é totalmente dominante e o C é totalmente recessivo. Então bora fazer o do Bzão e vezes o C, né? Então o Bzão, opa, tô com o apagador. Vou fazer aqui o quadro de Pinet de novo. É mais tortinho, mas tá. Vamos fazer mesmo assim. Aí seria o Bzão, Bzinho, tá? Vezes o Czinho, Czinho. Então vai ser o Bzão, Bzinho, vezes os Czinhos. Então vai ficar Bzão, Czinho, Bzão, Czinho. Vai ficar o Bzinho, Czinho e o Bzinho, Czinho. Aqui ficou meio confuso, claro, porque você fica imaginando, né? Pô, Bzinho, Czinho e tudo. Mas é como se fosse um Azinho, Azinho, tá? Isso aqui são todos, os dois são recessivos, tá? Então tá tranquilo que os dois são recessivos. Então ficaria aqui 50% dominante e 50% recessivo. Então a resposta seria a letra, vamos ver, C, tá? Letra C. Como vocês podem ver ali, a B ela também fala a mesma coisa, só que ela inverte, tá? Só que não é assim, tá, galera? A gente aqui, como eu falei pra vocês, vocês têm que ver aquilo dali, que aqui diz, ó, que é 100%, ó. Cadê aqui? O AC com 100% plantas com ervilhas amarelas. Então vocês estão vendo aqui claramente que ele falou. O A e o C deu 100% de plantas com ervilhas amarelas, ou seja, o verde não conseguiu nada, não conseguiu dominar nada. Então, já que ele não conseguiu dominar nada, logo ele é recessivo, tá bom? Então, recessivo, tá? Vou deixar bem claro para vocês que eu quero que vocês, se aparecer uma questão dessas, vocês já interpretem ele como recessivo que aparecer, tá? Se o amarelo ou talvez, né, o que botar na prova de vocês dominar o outro, você já pode saber que esse outro é recessivo e o outro é totalmente dominante. Então a letra C aqui, muito legal aqui. Então acho que é isso nossa aula, acho que com esses 3 exercícios de fixação são suficientes para você amassar em uma prova qualquer de primeira lei de Mendel, tá bom? E fiquem atentos aos próximos vídeos. Se você está assistindo esse agora no começo que esse vídeo foi lançado, você vai ver que só vai ter esse vídeo por enquanto, tá? Mas não se preocupe que eu vou fazer mais vídeos pra frente, tá bom? Conforme eu tiver tempo. E vou fazendo vídeos mais específicos, tá? Adentrando em todo o assunto ali da genética, tá bom? Então vai ser bem legal. E esse é o canal. Valeu aí, rapaziada. Se inscreve e deixa o like, tá bom? Esperem mais vídeos aí de genética que eu vou explicar tudo aqui. É nóis.